Salve, eu sou o Rogério, esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. E hoje vou contar uma história brabíssima, uma história de quaresma. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Vou explicar o que é a quaresma. Eu falo quaresma, é quaresma. Vou explicar certinho o que é esse período, de um ponto de vista mais tradicional, católico, enfim, de pontos de vista diferentes sobre esse período do ano, tá? E eu vou contar a história da Procissão das Almas, que é uma história muito conhecida, muito, assim, popular em todas as regiões do Brasil. Ela tem alguns detalhes diferentes de quando exatamente ela acontece, como é essa procissão, os espíritos saindo do cemitério e andando pela rua, enfim. Vou explicar bem certinho e vou contar o relato de uma pessoa que o pai dele era vigia numa espécie de obra, uma espécie de... Não era bem uma obra, mas era um bagulho ali de uma cidadezinha do interior que ele tinha que tomar conta ali enquanto tava tendo manutenções e ficava um maquinário lá, e vocês vão entender a hora que eu estiver contando o relato, tá? Relato brabo, hoje é relato brabo. E o negócio é o seguinte, antes de eu começar a contar a história aqui, falar da Procissão das Almas e contar desse relato, você tem que se inscrever, você ainda que não é inscrito, porque senão, qualquer dia desse você vai levantar de madrugada e vai dar uma olhada na janela e vai sentir o cheiro de vela, e a Procissão das Almas vai estar passando na frente da sua casa e alguém vai tocar sua campainha falando: você não se inscreveu no Sem Tempo, hein? Escuta o que eu tô falando, fora que quaresma é período do lobisomem, alguma coisa vai te pegar se você não se inscrever. É mesmo, é? Deixa lá nos comentários lá o que você achou desse vídeo, de outros, outras histórias que você quer que eu conte aqui, outros causos, coisa de folclore, coisa de boteco, coisa engraçada, coisas misteriosas, sobrenatural, é com a gente mesmo. Manda aí que aqui no Sem Tempo aí a gente faz um vídeo brabo assim que você levantar o tema pra nós, beleza? Quer saber mais? Playlists. Ou vai no Sobre, vai no site, tá completinho aí, tá? E bora pra história. Antes, negão, vamos reforçar aí, ó, o copinho do Sem Tempo aqui, ó. Quem provar pra mim que trouxe visualização, que trouxe inscritos, tem lá o lance dos 200 inscritos, não precisa ser bem 200 inscritos. Se você trouxer uns inscritos legais aí pra mim provar, eu mando um copinho pra você, ó. Copinho raiz, brabo, não é mesmo, negão? Certamente que sim. Seguinte, a Procissão das Almas, como eu falei, é uma história muito popular no Brasil todo. Então tem pessoas, eu já vi relatos de Goiânia, eu já vi relatos do Sul, sabe, de Brusques, de cidadezinhas pequenas ali, próximas a tanto Santa Catarina como Rio Grande do Sul, enfim, Paraná. Paraná é foda, o folclore em Paraná é brabo, tem muita história lá. Inclusive tem uns negócios de lobisomem que tá acontecendo lá que eu vou apurar melhor pra entender o que tá acontecendo pra contar aqui pra vocês aqui no canal. Um lobisomem, uma tribo indígena, sei lá o que porra é essa, mas eu vou descobrir e vou contar aqui pra vocês. São Paulo. Inclusive tem um relato que eu vou contar pra vocês, que é do interior de São Paulo, de uma cidade próxima da cidade que eu nasci. Tem também relatos de Minas, que também é igual ao Paraná, acho que são os dois lugares com folclore mais louco que tem, com mais relato, mais coisa braba. Nordeste no geral, sabe, já escutei histórias dessa Procissão das Almas lá do Pará, enfim, e do Norte. Enfim, é uma história muito conhecida, é isso que eu tô querendo dizer. E qual é que é a da Procissão das Almas? Senta que lá vem a história. Antes de falar da Procissão das Almas, a gente tem que falar do período pelo qual a quaresma são os 40 dias, falando de um ponto de vista católico agora, tá? São os 40 dias que antevêm as festas, as festividades de Páscoa, e aí é tipo Renascimento, enfim, toda a crença a partir do catolicismo, que é um período de provação, onde você é colocado você é testado para ver se você é capaz de passar por esse renascimento. São os 40 dias que Jesus passou pelo deserto e tudo mais. 40 é um número muito mágico na Bíblia, enfim, do ponto de vista católico que eu tô falando aqui. E num contexto geral, aí é um período que começa depois do Carnaval e vai até o início das festividades de Páscoa. São 40 dias, eu acho que esse ano começou dia 22 de fevereiro, vai até dia 6 de abril. Ponto de vista católico, qual eu falei agora. E para os católicos é um período de penitência também, que você vai ser tentado
pelas coisas ruins e malignas que estão por aí no mundo, você tem que, sabe, cumprir uma penitência. Algumas pessoas não comem carne, outras pessoas abdicam de outra coisa, tipo chocolate, tipo algo que gosta muito, enfim. Outras pessoas zeram tudo quanto é hábitos ruins, sabe, beber, fumar, ir pra festa, algo assim. E tem algumas pessoas que simplesmente só evitam nos principais dias comer carne, ou fazer algo mais pontual assim. A Igreja Católica recomenda que você, nesses 40 dias, pratique a doutrina espiritual certinha lá, de missa e tudo mais, e pratique bons atos de caridade. Agora, falando de um ponto de vista de outras religiões. Para algumas religiões, o período da quaresma é um período de convergência entre planos e dimensões, coisa do tipo. Então é como se o nosso plano real material que a gente vive estivesse no meio, e aí embaixo tem outros planos, e em cima tem outros planos, dimensões ou planos, enfim, que são negativos e positivos, habitados por coisas boas e coisas ruins. Esse é a quaresma. E esse é o desenho todo, e na quaresma a gente está no meio e tudo se alinha, então fica mais fácil o acesso desses planos que estão nesses esquemas aí, tá? Sabe assim? E aí, por isso, criaturas de outros planos podem acessar mais aqui. E aí, especificamente para algumas religiões, são criaturas malignas, são demônios, são criaturas perdidas, são espíritos vagantes, coisas perdidas assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E para outras religiões é mais pesado ainda, porque tipo assim, como se a quaresma fosse um período de indulto, que é como tem a saidinha, sabe, para quem tá cumprindo pena, para quem tá no sistema penitenciário, tem a saidinha. A quaresma é como se fosse um período de indulto espiritual, onde coisas sobrenaturais que estão entrelaçadas entre o nosso mundo e o plano espiritual pudessem acessar. E aí é quando as coisas ruins aproveita desse momento para acessar também. Dito tudo isso, esse é o período de quaresma. E depois eu posso fazer vídeos contando mais histórias de quaresma e falando mais sobre a quaresma. E a procissão das almas acontece na quaresma. Aí em alguns lugares dizem que acontece na Sexta-feira Santa. Em outros lugares dizem que acontece na Quarta-feira de Cinzas. Em outros lugares dizem que acontece no primeiro dia ou no último dia de lua cheia. Mas vamos considerar que acontece em um dos 40 dias de quaresma, entendeu? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Em um dia aí, alguma coisa acontece e as almas que têm penitências, as almas que têm alguma coisa que atrapalhou o caminho delas entre o nosso mundo e o mundo para onde elas deveriam ir, elas simplesmente saem do cemitério em uma procissão, andando pela cidade, até, em alguns lugares dizem que vai até a igreja matriz, em outros lugares dizem que vai até algum outro lugar santo, em outros lugares dizem que simplesmente saem, vagam pela cidade e voltam pro cemitério. Essa é a procissão das almas, contada de uma maneira que, tipo, tenta abranger o máximo possível de relatos, entendeu? Sim. Então, basicamente, em um dos 40 dias de quaresma, almas que tem alguma coisa complicada ali no trajeto delas, que estão cumprindo alguma penitência, ou que estão passando por alguma coisa que nós não podemos simplesmente explicar, elas saem guiadas. Essa é uma parte que eu não falei ainda. Alguns dizem que é o fantasma de um padre, outros dizem que é uma criatura que não tem cabeça, ou é a própria morte, é uma caveira, é um negócio muito sinistro, e outros dizem que é apenas mais uma das almas condenadas ali passando pela cidade. Meu Deus. E no interior, eles contavam muito pra nós, era uma coisa que os meus pais, os pais dos meus amigos lá no interiorzão falavam pra nós, quaresma, não fica marcando na rua à noite, que você vai ver coisa, tanto pra procissão das almas, quanto para outras coisas. É um período que eles falam que tem muito lance de lobisomem, tem muito lance de assombração e de espíritos vagantes pela rua, que ficam vagando simplesmente à noite. Mas o mais perigoso era você encontrar com a procissão das almas, porque dizem que é o seguinte, quando você vê a procissão das almas passando, se um deles também te vê, ele vai levar uma das velas pra você. E se você pegar essa vela e, tipo, meio que não tem o que fazer, você vai pegar a vela, no outro dia você vai estar morto. Isso, alguns até falam, você vai ver que a pessoa que entregou a vela para você tem o seu próprio rosto, entendeu? Simbolizando que você acabou de virar uma das almas. Se fodeu! Outras pessoas falam que simplesmente
Enfim, existem alguns relatos também, mais especificamente em Minas Gerais, que tem uma procissão também que é muito tradicional e tudo mais, que eu já contei em outro vídeo aqui, posso contar melhor depois. E a procissão das almas passa, ela entrega uma vela para você e no outro dia essa vela vira um pedaço de osso de alguma daquelas pessoas que tá dentro da procissão, passando ali fazendo esse trajeto aí macabro aí no momento, entendeu? E é um dos ossinhos do cemitério que se você levar lá, você acha o dono, entendeu? Expliquei para vocês o que é a procissão das almas. Fica esperto, fica andando na rua à noite aí, no interiorzão, enfim. Cabuloso o negócio, tá? Agora eu vou contar o relato para vocês, rapidão, e vocês vão ver que sinistro. E lá vamos nós! Bom, uma das cidadezinhas do interior, ali perto da onde eu morava, ali em Itapeva, não vou falar especificamente a cidade, nem o nome da pessoa, porque aqui eu evito isso pra dar rolo, pra depois a galera não ficar incomodando os outros e nem incomodando o pessoal da cidade lá. Mas uma das cidadezinhas ali é o entorno de Itapeva, uma cidadezinha pequenininha, com seus 7 mil, 8 mil habitantes. Tinha um cara lá que ele era funcionário da prefeitura, pai do meu amigo. Ele era pai do meu amigo. E um amigo que estudou comigo até colegial, algo assim, que hoje eu tenho pouco contato, mas tenho ele ainda nas redes sociais. Ele trabalhava para a prefeitura da cidadezinha. E ele basicamente era serviços gerais. Então, se estava tendo alguma coisa ali de pavimentação na cidade, ele estava acompanhando. Estava tendo a parte de paisagismo, cortar grama, arrumar árvore, essas coisas ele também estava acompanhando. Durante muito tempo ele trabalhou assim e se aposentou assim, entendeu? Não sei como é que ele tá hoje, mas de qualquer forma aí, depois eu vou mandar um abraço para eles lá. Eu também. E numa dessas, estava tendo uma espécie de uma obra. Eles estavam fazendo uma rotatória de acesso a essa cidade e ele tinha que ficar lá como se fosse vigia, porque a cidadezinha é pequenininha e tem que dar um jeito, o policiamento até ajuda e tal, mas ele tinha que ter um responsável pelos equipamentos, pelas máquinas que estavam lá e pelas coisas da prefeitura que estavam lá, sabe? Tipo, desde o uniforme da galera até cone, essas coisas assim. E num desses dias aí, ele pegou e foi lá para atender. Aí ele descansava durante o dia, dormia, à noite ele ia lá e ficava lá tomando conta das coisas. Isso coisa de poucos dias. Num dos dias que ele estava lá, e era um bendito dia de quaresma, ele estava sentado num dos carros que ele ficava lá tomando conta, lá, num dos equipamentos lá, e estava batendo um pandeco lá, comendo uma marmitinha, quando de repente ele escutou um barulho, bem lá no fundo, e isso já madrugadona dentro, sabe? Já 1h, 1h30 da manhã, ele escutou um barulho de tipo, como se muitas pessoas estivessem falando num tom mais baixo, sabe? Tipo, sabe, assim, movimentação de pessoas, sabe? Muvuca de gente. Aí ele olhou pra todos os lados, não viu nada. Aí ele saiu do carro que ele tava, guardou a marmitinha ali. E andou pra lá, andou pra cá, não viu nada, tal. Acendeu o cigarrinho dele ali, ficou parado do lado do carro que ele tava ali jantando, almoçando, madrugadão lá, comendo. E nessa, ele notou que de longe dava pra ver o cemitériozinho da cidade assim, ele notou que tinha, sabe assim, velas saindo do cemitério. Simplesmente saindo pelo portão principal do cemitério, sem o portão tá aberto, sem ter nada na rua, sem nada. E ele ficou olhando aquilo muito assustado, sabe? E aí, aquelas pessoas que estavam no cemitério e começaram a sair do cemitério, tipo, simplesmente as velas saíam pela porta da frente do cemitério e dava pra ver o fundo do cemitério e não tinha nada. Entendeu? Então é como se elas passassem a existir depois que saíssem do portão do cemitério. E aí eles saíram, desceram toda a avenida principal do cemitério, aí entraram no caminho que vai pra igreja, que cidadezinha do interior é bem comum isso, tá? O cemitério tá aqui, a igreja principal tá aqui, o hospital tá ali, é tudo matriz central, tudo praça da matriz ali, né? Eles passaram, contornaram como se fosse uma romaria mesmo, assim, como se fosse, sabe, uma procissão mesmo, passaram na frente da igreja, algumas velas apagavam, outras acendiam, e enfim, e ele assustadaço com aquilo, lembrando que isso daí é anos 90, não tem a tecnologia de hoje pra tirar uma foto, pra fazer um vídeo ou pra chamar a ajuda de ninguém, e ele sozinho no meio da muvuca lá. Fudeu de vez! Num ponto mais afastado da cidade, um pouco mais alto, olhando aquilo. E ele falou que essa procissão fez todo esse caminho de sair do cemitério, passar na frente da Praça Matriz, da igreja ali, da prefeitura, do centrinho, aí desceu, foi até próximo de um córrego que tem na cidade, contornou esse córrego e foi andando, até sumir no horizonte. E aí, quando ele sumiu no horizonte, as coisas, sabe, simplesmente, tipo, mais nada, sabe? Do mesmo jeito que do nada aquele monte de gente com vela apareceu, aquele monte de gente com vela sumiu acompanhando o rio, assim, né?
no ponto de vista dele. Ele ficou muito assustado com aquilo lá, e aí ele sabia que tipo, tinha outras pessoas que trabalhavam ali pelo centro, tinha uma rotina noturna, e ele procurou essas pessoas para ver se alguém mais tinha visto isso. Aí ele falou com o dono da farmácia, o dono da farmácia falou que já tinha escutado umas histórias assim há muitos e muitos anos atrás, e falou para ele que provavelmente era a procissão das almas. E beleza, aí, mas o cara não estava trabalhando de madrugada já. Ele falou que pra ele não valia mais a pena ficar aberto 24 horas, quando alguém queria alguma coisa, batia a palma na frente da casa dele e ele vendia. Coisa de cidade interior. Realmente. Aí ele foi atrás de um porteiro, de um hotelzinho que tinha lá. Aí sabe o que o porteiro falou pra eles? Falou pra ele, no caso, falou assim, olha, eu já fiz isso umas 2 ou 3 vezes na minha vida. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei com tanto medo que eu quase me mijei e me escondi. A segunda vez que eu vi, eu fui comentar com as pessoas igual você tá fazendo. Teve gente que tirou sarro da minha cara, teve gente que achou que eu tava brincando, e teve pessoas que me orientaram a jamais chegar perto disso, porque se você chegar muito perto, as almas levam você junto. Então o que eu faço agora? Quando é quaresma, eu deixo todas as cortinas fechadinhas e tudo, e se eu escuto um barulho no caminho e bate palma e faz tudo, eu não atendo. Só atendo se insistir muito e se eu tiver certeza que é uma pessoa física. E o que eu faço? Eu fico quietinho no meu canto e assim vai. Muvuca, barulho, sempre tem pela rua. Ontem eu escutei, mas eu não tenho certeza se é a mesma coisa que você. Mas no passado eu vi a mesma coisa que você. E aí ficou esse relato deles ali, entendeu? Bom, essa é a historinha de hoje. Esse é o caos de hoje, a situação popular conhecida aí do misticismo sobrenatural brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma história de procissão das almas muito boa, comenta aí no comentário, nas redes sociais e tudo mais. Tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e até o próximo vídeo. Tamo junto.